Pessoal, aqui é a professora Maria Cristina e nós vamos falar um pouquinho agora sobre produto cartesiano. Então, denomina-se produto cartesiano de A por B o conjunto formado pelos pares ordenados, nos quais o primeiro elemento pertence a A, ou seja, ao conjunto A, e o segundo elemento pertence ao conjunto B. E aí nós temos aqui uma sentença matemática, né? O que nos diz essa sentença matemática? O produto cartesiano A por B, então produto, a palavra produto vem de quê? De multiplicação, o resultado de uma multiplicação é o produto. Então, ó, por isso que nós temos esse sinalzinho de vezes aqui. Então, o produto cartesiano de A por B é igual ao par ordenado XY, tal que X pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Seguindo. Alguns exemplos aqui, pessoal. Nós temos aqui, né? Sejam o conjunto A, constituído pelos números 0, 1 e 2, e o conjunto B, 2 e 4. Nós vamos determinar dois produtos cartesianos envolvendo esses conjuntos aqui. Primeiro, nós vamos determinar o produto A por B. E depois nós vamos determinar o produto B por A. Então, o que nós temos que pensar? Sempre num par ordenado, eu tenho isso aqui, ó, X e Y, tá? Que aí nós relembramos lá da questão dos gráficos, né? Que o eixo das abscissas é o X e o eixo das ordenadas é o Y, tá? Então, os pares ordenados que serão formados desse produto cartesiano, sempre o primeiro número representa o X e o segundo representa o Y. Então, o que a gente tem que levar em consideração e não podemos esquecer? Que o conjunto A é constituído pelos números, né, que vão formar o X nos pares ordenados. E o conjunto B, né, todos os elementos do conjunto B serão o quê? Os números que vão representar o Y, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 0 aqui com todos de lá. Então, o 0 com o 2, o 0 com o 4. Depois, o 1 com o 2, né? E o 1 com o 4. Depois, o 2 com o 2 e o 2 com o 4. Uma coisa, pessoal, bem importante para eu saber se está correto, ó. Quantos números eu tenho aqui? 3. Quantos números eu tenho aqui? 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho que ter 6 pares ordenados. O que mudou nessa situação aqui abaixo? Aqui o produto cartesiano é de B por A. Então, agora, os elementos de B é que serão, né, os valores de X. E os elementos de A serão os valores de Y. Então, B por A. Então, o B, 2 e 4, e o A, 0, 1 e 2, tá? Então, eu pego o 2 dali. Então, ó, primeiro número, o 2. Então, eu vou pegar o 2 com o 0, com o 1 e com o 2. Depois, o 4 com o 0, com o 1 e com o 2. Novamente, tenho 6 pares ordenados. Ó, 2 vezes 3, 6. Tá? Agora, pessoal, assim, o que é uma relação? Então, a relação ela é um subconjunto de um produto cartesiano, tá? Determinado por uma sentença matemática. No caso aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, produto cartesiano A por B é igual ao par ordenado XY, tal que Y é igual a X mais 1. Então, essa aqui, ó, vai ser o quê? A sentença matemática, tá? Para eu calcular esse produto cartesiano, tá? Então, a relação é um subconjunto. Depois nós vamos ver a representação gráfica lá na outra folha. Mas aí nós temos o conjunto A, que é formado por esses números, e o conjunto B, que é formado por esses números. Qual é a sentença matemática desse produto cartesiano? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que o y, o valor do y, tem que ser igual a x mais 1. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar todos os valores que eu tenho para x, ó. X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Para esses valores aqui, eu vou calcular o y. Então, observem que nos pares ordenados que eu formei aqui, ó, o primeiro número são esses aqui, ó, lá do conjunto A. Aí eu vou fazendo o cálculo, ó, 0 mais 1, 1 mais 1, né, que vai dar esses pares ordenados. Sempre o primeiro número é o x e o segundo é o y, tá? São os pares ordenados, que depois lá, quando nós estivermos estudando funções, vocês vão tem que dominar bem essa questão aí. Agora, a representação, né, gráfica da relação.
nós podemos representá-la por diagramas ou podemos representá-la no plano cartesiano, que é o gráfico. Através do diagramas, pessoal. Então, eu coloquei os números que fazem parte do conjunto A, coloquei os números que fazem parte do conjunto B. Olha só o interessante. Os elementos de A, todos eles, né, terão uma ligação com algum elemento de B. Mas eu tenho dois elementos de B aqui que não receberam, ó, que não receberam ligação, não receberam a flechinha. Então, isso aí é outra coisa, assim, ó, bem importante. Não, os pares ordenados formados foram esses aqui, aqueles que eu calculei lá anteriormente, certo? Então, o que eu tenho que saber agora? O que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem em uma relação? Então, o domínio são todos os elementos do primeiro conjunto, ou seja, os que farão parte do X. E a imagem são aqueles que receberam a flechinha, ó. Então, são os valores de Y, são todos que estão ali, ó, no segundo, né? No segundo lugar ali do par ordenado, de cada par ordenado. E o contradomínio é o que? Todo o segundo conjunto. Então, retomando, o primeiro conjunto é o domínio, o segundo conjunto é o contradomínio. E a imagem é todos que receberam um X, todos que serão Y. E a representação no plano cartesiano, né, pessoal? Nós temos aqui um gráfico, aqui nós temos o eixo das abscissas, que é o X, o eixo das ordenadas, que é o Y. No X, à direita os positivos, à esquerda os negativos. No Y, acima do zero os positivos, abaixo os negativos. O zero, então, aqui é na origem. Marcamos todos aqueles pontos lá, ó, 0 e 1. Marcamos, né, no eixo das ordenadas, no Y. 1 e 2, então 1 do X, 2 do Y. 2 e 3, 2 do X e 3 do Y. 3 e 4, 3 do X e 4 do Y, tá? Quem quiser traçar uma reta aqui também, tranquilo, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula, tá? Assistam várias vezes se for necessário, até assimilarem bem essa parte aí, que esse conteúdo aqui, ó, é imprescindível que vocês dominem bem para vocês depois, né, estudarem a questão das funções, tá? Um forte abraço a todos, tchau, tchau.